Meus caros amigos, minhas queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao canal Alexandre Garcia Bagé. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal, intitulado A Caminhada, com vídeos dentro da doutrina dos Espíritos. Peço humildemente para aquele que não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe os vídeos, comente. E no final do vídeo, se for do seu agrado, curta para nos ajudar a expandir o Espiritismo mundo afora. Feito este pequeno preâmbulo, o vídeo de hoje é sobre o Espiritismo na humanidade, mundo afora. Ou seja, o Consolador prometido por Jesus Cristo nada mais é do que o Espiritismo, que ficará conosco durante os séculos e séculos. Isso dito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Dentro do Espiritismo na humanidade, o que o Espiritismo espera de nós? O Espiritismo espera de nós que sejamos pessoas melhores, equilibradas, usando o poder da fé, fazendo a caridade, sendo solidários, humanos, mansos e fraternos, como o nosso Mestre Jesus foi na sua passagem aqui no nosso orbe terreno. Vamos trabalhar em cima do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, intitulado Lei do Progresso, na questão 785, Kardec questiona o Espírito Verdade, perguntando qual o maior obstáculo ao nosso progresso. O Espírito Verdade responde rapidamente: são o orgulho e o egoísmo. Então devemos tomar muito cuidado com essas duas palavrinhas que nos acompanham, infelizmente. São questões que atrapalham a nossa caminhada terrestre. Devemos ter cuidado com isso e estarmos sempre atentos. Como Jesus nos recomenda, orando e vigiando. Nascido ao ano de 1651, voltando ao plano espiritual no ano de 1715, o arcebispo, teólogo francês François Fenelon nos diz a seguinte frase: o verme do egoísmo continua a ser a praga social. Um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo. E que cada um de nós é mais ou menos vítima. É necessário combatê-lo, portanto, como se combate uma epidemia, como se combate uma epidemia. Olha só, naquele ano já havia a preocupação sobre estas questões do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Lembrando que François Fenelon, já de volta ao plano espiritual, compôs o Espírito Verdade, auxiliando assim o nosso querido e saudoso Allan Kardec
na codificação da doutrina dos Espíritos. Gostaria de vos dizer que desde criança, quando comecei a ter entendimento sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, nunca concordei com a sua morte. É verdade. Lembro-me que quando criança, acompanhado por minha mãe numa igreja aqui em Bagé, Rio Grande do Sul, intitulada Igreja São Pedro, houve uma apresentação sobre a caminhada de Cristo até a sua crucificação. Aquilo ficou em minha mente, em minha memória, em meu estado psíquico, e me incomodava muito em ouvir dizer que Jesus morreu para salvar os nossos pecados. Tudo bem, não discordo. Mas eu também penso que, estudando a doutrina dos Espíritos, me dedicando, lendo as obras, mais razão tive em não aceitar a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque naquela época da sua morte, todos nós poderíamos ter usado muito bem uma das divindades internas que Deus colocou dentro de cada um de nós. Qual seria? Estão a você se perguntar do outro lado da telinha. Eu vos digo com toda a certeza, com toda a vivência espírita que tenho aqui aos meus 43 anos e meio, o livre-arbítrio é uma maravilha, uma divindade que Deus pôs em cada um de nós. Nós temos o poder de escolha. Jesus veio para salvar nossos pecados, veio para nos passar a verdade e a vida. Claro que sim. Mas nem por isso nós teríamos o direito de fazer o que fizemos. Usando errado o livre-arbítrio, julgamos o Mestre, maltratamos, o pregamos o Cristo no madeiro do Calvário. E não contentes ainda, colocamos aquela coroa de espinhos na cabeça do Mestre. Quanta maldade, quanto egoísmo! Um homem divino, iluminado, que nos deu o caminho, a vida, a verdade, curou os doentes, os leprosos, os cegos, os paralíticos. E digo mais, curou a nossa cegueira espiritual, a nossa paralisia espiritual, cegueira ao não ver os nossos irmãos em dificuldade e não fizemos nada, paralisia porque não nos movimentamos para fazer a caridade, a solidariedade. Olha o quão profundo Jesus foi. Não cometeu crime algum. Quanto egoísmo de nossa parte, mais uma vez. Esse mal é antigo, minha gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Emmanuel relata-nos o egoísmo de Pôncio Pilatos, sabendo ele também que Jesus crime algum tinha cometido, nenhuma maldade, apenas a caridade, a solidariedade, o amor. E mesmo assim o carrasco lavou as mãos, levando Nosso Senhor a tal atrocidade, perdendo assim a sua matéria, do pouco que nós sabemos. Que tristeza! Que orgulho infame usamos naquela época. O orgulho, segundo o Espiritismo, sentir-se superior, levando crer ser o melhor que seu semelhante, atrasando assim o seu processo de humildade, de fraternidade, não reconhecendo os seus erros, sejam eles quais forem. O egoísmo, a tendência de pensar em si mesmo, só seus interesses importam, eles estão à frente das necessidades e bem-estar do outro.
Temos que atentar para isso. Detalhando o egoísmo dentro do Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, este item é esclarecido como uma das maiores barreiras da nossa elevação moral e espiritual, de nós, criaturas terrenas. Porque vejam só, o que vale, o que o Espiritismo nos explica, o que vale é o que nós temos por dentro, a nossa moral, o nosso intelectual, os nossos pensamentos. É isso que vale. Então, usando do egoísmo, isso nos leva a nos colocar nossas vontades, nossos planos, nossos interesses acima de tudo e de todos, esquecendo, ignorando totalmente as necessidades em geral dos outros, dificultando a caridade na prática, dificultando a fraternidade e o amor ao próximo, afastando-nos ainda mais dos ensinamentos de Jesus. Aí começa a nossa perdição, os nossos desvios. Vejam bem, o melhor meio para superar as nossas crises de egoísmo, de orgulho, é a reforma íntima. É o nosso autoconhecimento, é o esforço constante para o desenvolvimento da humildade, da generosidade, da solidariedade, para assim voltarmos a sermos divinos. Porque olha só, gente, isso está implantado em nós, em cada um de nós. A gente apenas esqueceu da nossa divindade, do nosso caminho correto, do bem, do amor, da prosperidade, da positividade. Logo que entendermos isso, que compreendermos que todos somos irmãos, saberemos que a verdadeira felicidade encontra-se no bem que aos outros fizermos. Assim, o tal egoísmo perderá força, transformará-se em caridade, perdão, misericórdia e amor total a tudo e a todos. O Evangelho segundo o Espiritismo mostra-nos o verdadeiro combate ao egoísmo, apresentando-nos o passo essencial para a nossa evolução moral e espiritual. Gente, entendamos todos nós que somente o amor ao próximo, a execução total da caridade, levará-nos ao verdadeiro progresso e à paz interna, dando passos largos na caminhada evolutiva, e assim sermos enviados de Jesus para trazer luz a todos. Temos que fazer brilhar a nossa luz. Brilhe a vossa luz. Logicamente que isso é devagar. Repito, como eu falo nos outros vídeos, a natureza não dá saltos. Um orgulho. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, descreve-nos que essa questão é a principal barreira que causa os sofrimentos terrenos, leva as criaturas a sentir-se superiores ao próximo, causando atrasos na prática da caridade, da humildade, né? Aquela humildade branda e serena, e o amor ao nosso semelhante, de um todo. Se não conseguimos desempenhar estas questões, começaremos a desviar o nosso caminho e a trazer problemas para agora e também para depois, como nos mostra a doutrina dos Espíritos. O orgulho, sem dúvida nenhuma, dá vida ao egoísmo, provoca rivalidade, ressentimentos, impede o reconhecimento dos próprios erros. Isso é perigoso. O Cristo ensinou-nos na prática a humildade como caminho para a evolução espiritual.
mostrando-nos que a verdadeira grandeza está no serviço ao próximo, nunca na exaltação pessoal. Nunca na exaltação pessoal. Neste momento me faz recordar Chico Xavier. Olha a humildade que viveu aquele homem entre nós, vivendo em sua casinha humilde e serena, e o quanto ele ajudou o seu povo, os seus semelhantes, os seus irmãos. Chico Xavier, o maior médium que cruzou no nosso orbe terreno. O Espiritismo nos ensina a vencer o orgulho com o trabalho do autoconhecimento. Já dizia o filósofo grego Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Portanto, a reforma íntima é o melhor caminho para desenvolver virtudes como a simplicidade. Sejamos simples. A modéstia, a mansuetude, assim como foi o mestre. Aí é difícil, mas podemos tentar aos poucos. A fraternidade, a caridade e o amor como um todo. Através da humildade, o espírito avança em evolução moral e espiritual. E assim estará muito mais próximo das leis divinas, desempenhando a caminhada que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo espera de cada um de nós. Nós devemos enfrentar as nossas dificuldades com muita fé. Muita fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade, confiando nos espíritos benevolentes que nos acompanham. Eles nos intuem a todo momento a andar no caminho certo. Mas, às vezes, nos desviamos. Mas eles nunca nos abandonam. Sempre nos intuem, olha meu filho, deixa esse egoísmo para cá, esse orgulho para lá. Cuidado, não vai por esse caminho. Quem já não passou por isso? Não faça isso, tu vai lá e faz. E acaba se dando mal. Às vezes, quando eles não conseguem nos passar esta intuição, mandam alguém encarnado, um amigo te dar um conselho. Não, meu amigo, não vai por aqui, vai por esse caminho. Então, os espíritos amigos estão por toda parte. Ah, mas eu ando num caminho um pouco mais torto. Bom, aí os conselhos não vão ser nada legais. Gostaria de terminar esse trabalho agradecendo, sendo grato, dizendo o seguinte: muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Obrigado pelo pão, pela vida, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar. Que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Ah, muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver, meu amor. Mas diante da minha visão eu detecto cegos guiando na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do almeiro, as lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais, que se ouve uma vez e ninguém a esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme e chora no coração do mundo inteiro.
pela minha alegria de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir. Obrigado pela minha voz, mas também pela tua voz, pela voz que canta, que ama, que ensina, que alfabetiza, que trauteia uma canção. E que teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses que ficam feridas, que enxugam lágrimas e dores sofridas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo do filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, decepados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um mangalô, uma casa do caminho, ou seja lá o que for, que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado porque creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues, pela psicografia do nosso saudoso e querido Divaldo Pereira Franco, poema de gratidão. Muita paz a todos. Que voltem aos seus lares na companhia de Deus e Jesus. E mais uma vez, peço que inscrevam-se no canal, que ativem as notificações, compartilhe os vídeos, comente. E se curtiu o vídeo que acabou de ver, curta se for do seu agrado. Muita paz a todos. Fique na paz de Deus e Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.